6 anos atrás, a vereadora Marielle Franco foi assassinada, executada no Rio de Janeiro. Com ela estava o motorista Anderson Gomes, que também foi assassinado. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz esperar anunciar o fim do caso Marielle em breve. Ele disse o seguinte: vamos resolver, as investigações estão avançando mesmo, o inquérito é sigiloso e o ministro não se mete nos inquéritos que são levados, mas as notícias que temos, nós vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve. Ele disse isso em entrevista ao jornal O Globo. O assassinato completa 6 anos hoje e ainda não se sabe quem foram os mandantes. Em janeiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que a corporação teria uma resposta final sobre o caso ainda no primeiro trimestre deste ano. O inquérito foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça no ano passado, depois da suspeita da participação do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, no crime. Rony Lessa teria fechado um acordo de delação premiada com a PF em janeiro deste ano, mas ele ainda precisa ser validado pelo STJ. Lessa é acusado de ser o executor do crime ao lado de Elcio Queiroz, que foi quem conduzia o carro. O crime ocorreu no dia 14 de março de 2018. Marielle e Anderson foram assassinados na região central do Rio. Ela voltava de um evento que palestrou, né, quando um Cobalt prata emboscou o carro em que estavam e 14 tiros foram disparados. Nada foi roubado. Suspeitos de serem autores dos homicídios de Marielle e Anderson, os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz já estavam presos e ainda vão ser julgados. Bom, 6 anos depois, Cláudio, a gente percebe que a investigação está avançando, né, mas parece que houve um descaso muito grande com essa investigação, né? Muita gente querendo talvez atrapalhar isso acabou realmente causando um atraso lá no início, quando as provas ficam mais frescas e é mais fácil chegar até a autoria, né? Até quem realmente mandou e quem executou esse crime. Não, certamente, se não houvesse tanto obstáculo colocado desde o começo e por gente com poder, né? Seja o poder administrativo ali dentro da polícia, e houve ali uma série de indicativos de que haveria esse problema. Veja que 2 promotoras que estavam no caso renunciaram ao trabalho no caso porque vinham tendo o seu trabalho obstaculizado, né? Essa é uma das coisas que precisa sempre ser lembrada. Você teve uma troca de delegados responsáveis pela investigação desse caso seguidamente. Você teve uma recusa por parte do judiciário de que houvesse uma federalização. Depois a Polícia Federal entrou, não porque o caso foi federalizado, mas porque ela entrou como uma apoiadora do caso, e só aí realmente a coisa começou a se resolver. Então você teve tantas ações no sentido de dificultar que essa investigação acontecesse, que mostra primeiro, né, que não só muito provavelmente a gente tem aí alguém muito poderoso interessado em que esse negócio não avançasse, mas que essa pessoa dispõe de uma rede igualmente poderosa que permitiu a articulação de tantos obstáculos ao longo de todo esse tempo, né? Estamos em março, então se a revelação se dará agora no primeiro trimestre, então provavelmente a gente verá isso nos próximos dias, né? Não, imagino que esteja quase pronto aí para a gente poder saber exatamente quem mandou matar exatamente o Marielle, e é importante a gente entender quais são os motivos, inclusive, desse assassinato. Né? Claro que isso, inclusive, sempre é um elemento importante para o próprio julgamento dessa pessoa depois, quais foram as motivações que a levaram a cometer esse crime, mas é importante até para a gente entender o contexto político em que esse crime aconteceu. É muito pouco provável que seja uma mera vendetta pessoal, né? Inclusive com todo o cuidado, com todas as precauções, com todo o profissionalismo criminoso que foi empregado na realização desse assassinato, né? Agora, que por um certo lado foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque produziu um símbolo poderosíssimo para a resistência a esse tipo de violência, que foi a própria Marielle, que não à toa, né, por ser esse símbolo tão poderoso, foi ao longo de todos esses anos tão atacada, tão detratada pela extrema-direita no Brasil. Bom a gente lembrar que o ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel, aquele deputado Daniel Silveira, mais um deputado estadual do Rio de Janeiro, todos vergando camisas do Bolsonaro, se elegeram quebrando a placa da Marielle, usando isso como um instrumento de mobilização de um eleitorado de extrema-direita. O quanto essas hostes bolsonaristas também sempre atacaram a memória da Marielle, questionaram a possibilidade, inclusive, de se lembrar, né, de se rememorar
o assassinato dela sempre que isso foi possível. As menções a ela, por exemplo, na TV Brasil, né, em reportagens que faziam menções a Marielle e que foram censuradas pelo governo Bolsonaro. Ou seja, é um símbolo que se tornou tão poderoso que incomodava profundamente e mobilizou esse pessoal para se colocar contra ele. O que mostra que talvez as relações entre, não no sentido necessariamente jurídico, mas no sentido político, entre aqueles que mandaram matá-la e esses que ocuparam o poder durante 4 anos, talvez sejam relações muito mais profundas do que foi revelado até agora, porque você tem revelado pela investigação, porque senão não causaria tanto incômodo, senão não teria sido tão instrumentalizada como foi ao longo de todo esse tempo. E ontem a gente viu uma imagem, mais uma, né, terrível em Brasília, na Câmara dos Deputados, um deputado do PL do Pará Éder falou, Mauro. ele Éder próprio, Mauro. Éder Mauro do PL do Pará, falou Isso. que Marielle acabou, porra, é como se tivesse... E eles jogam pra torcida, e como disse a Daniela Lima E é uma mais cedo... obsessão, né, por ela. Pois é, e foi uma mulher assassinada com a presença de pessoas do crime organizado, né? E ele comemora isso, quer dizer, comemora uma ação, uma execução do crime organizado de uma parlamentar, Couto, é deprimente, né? Hoje o jornal está cheio desses assuntos aí pesados. Eu quero continuar onde o Cláudio Couto parou, lembrando, o caso aconteceu em 2018, no ano eleitoral de 2018, né, em que o Bolsonaro foi eleito. Na época do assassinato, o interventor federal na segurança do Rio de Janeiro era o general Braga Neto, que viria depois a ser chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, um monte de coisa no governo, né? Nos 4 anos do governo Bolsonaro, a investigação não avançou. Foi feito de tudo para melar o jogo, como fizeram no caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que foi enrolando a justiça e até hoje a gente não sabe no que deu aquele caso, né? Com a troca de governo no começo do ano passado, retomaram as investigações, a Polícia Federal entrou no caso para valer, né? E já várias vezes antes do Lewandowski, que o Flávio Dino tinha anunciado para a próxima quinzena, para o próximo mês, resolver o caso. E ele saiu do Ministério sem conseguir resolver. O Lewandowski ele está com dois desafios terríveis agora. Ele vai ter que cumprir esse negócio de anunciar nos próximos dias o encerramento do caso, ou seja, quem foram os mandantes, motivações do assassinato da Marielle e do Anderson, e descobrir onde estão aqueles dois fugitivos lá em Mossoró que há um mês desapareceram do mapa, né? Eu não queria estar no lugar do ministro. Ele deve estar muito arrependido de ter trocado o Supremo Tribunal Federal pelo Ministério da Justiça, que é só encrenca, né? Não, algo melhor Mas que o Supremo, a aposentadoria do Supremo. a aposentadoria do Supremo, bem lembrado, Cláudio, bem lembrado, não podemos perder Muito o mais bom. agradável. Quase está no céu, né? Como diria o Darcy Ribeiro. Mas é isso, quer dizer, é tudo tão mais ou menos evidente, mas não se chega a um final da história, né? É, Aliás, tem um grande nó aí, um grande personagem, Diego, só completando que eu ia esquecer, é o Rony Lessa. O Rony Lessa morava no mesmo condomínio, Vivendas da Barra, da família Bolsonaro, né? O Rony Lessa, ele há meses, desde que a Polícia Federal entrou nessa história, está ameaçando fazer uma delação. Não sei se já fez. Eu sei que o STJ tem que homologar essa delação. Ele é a pessoa que pode esclarecer esse caso. E só a delação dele é que pode dizer quem mandou matar e por que a Marielle. Enquanto o Rony Lessa está vivo, e até onde eu sei, ele está vivo e preso, né? Por que não se faz logo essa delação? Por que o STJ não homologa essa delação e se encerra o caso? Ou a gente já está perto disso, e o Lewandowski sabe disso, e nós não. Só ele deve ter alguma informação que nós não temos. Mas a chave do mistério está aí. Não tem outra saída. é, Sabe? O único cara que pode dizer o que aconteceu é o Rony Lessa, que foi o executor porque alguém mandou. exato. O pessoal está posicionando aqui o momento exato daquela cena terrível que eu até mencionei agora há pouco. Não sei se já está pronto, Luiz. Está pronto já ou ainda não? Acho que não, né? Pelo jeito. Vou fazer o seguinte, tá bom. Não sei nem se vale a Deputado, pena a gente mostrar, porque, né? Aquele vale a pena, Diego, vale. vale a pena, sim. É um negócio chocante.
sabe? A gente precisa mostrar as coisas para saber a que ponto esse pessoal está chegando. De Verdade, é. indignidade, de desumanidade, sabe? É tripudiar sobre uma pessoa morta, assassinada. Sabe, como é que pode? E o cara continua lá na Câmara, ninguém abriu É. processo contra ele, não vai para a comissão de ética, não Isso é acontece importante. nada. É É importante. impunidade, é Ah, impunidade. vamos ver então. Essas deputadas feministas se manifestarem quando o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestarem em favor das mulheres. Mas, se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam até hoje. Sala, presidente. Não, sala, presidente. Pode continuar, deputado, por gentileza. Só para repor, senhor presidente. Que a gente não defende bandido, não. Bandido. Deputado, conclua. Meu microfone, meu som está muito baixo, senhor presidente. Tá. Volto a repetir. Se fosse Marielle Franco que carrega... Tá aí. Ô, Cláudio, e é importante falar sobre esse assunto no sentido de há um acordo entre parlamentares de não levar os casos à cassação. Só que a gente está chegando a absurdos tão grandes, né? Não sei até quando isso deve ser levado. O próprio Arthur Lira já disse que não ia tolerar mais casos que ultrapassassem certos limites, mas até agora nenhum deputado foi penalizado pelos absurdos, né, que eles fazem lá em Brasília. E provavelmente nem será, né, Diego? Provavelmente nem será. Acho que não dá para levar muito a sério esse posicionamento do Lira, ainda por cima nesse ano em que ele está preocupado em fazer o seu sucessor. Tudo que ele não vai querer é entrar em bola dividida com aqueles que podem ser os seus eleitores, né? Não dele próprio diretamente, mas daquele que ele tiver como seu ungido para sucedê-lo na presidência da Câmara. E mesmo que não se tratasse, né, do Arthur Lira, a gente tem um histórico no Congresso Nacional em que esse tipo de barbaridade, quando dita, assim, jamais é razão, é motivo, razão poderia ser, motivo, né, factualmente, para que haja depois a cassação ou o sancionamento desse tipo de parlamentar, né? O maior exemplo, a gente falou já dele hoje aqui, foi o deputado Jair Bolsonaro, ao longo dos seus 28 anos de deputado, né, em que homenageou o torturador na votação do impeachment, em que se referiu a uma colega dizendo que ela não era bonita o suficiente para merecer que ele a estuprasse, e coisas desse tipo. E houve vários outros episódios ao longo da carreira de Jair Bolsonaro, né, que justamente foram essas coisas que o notabilizaram e jamais produziram algum tipo de punição. Então, esse tipo de barbaridade dita por um bolsonarista, né, como é o caso do delegado Éder Mauro, num Congresso que é o mais conservador desde a redemocratização, conservador é até um termo bondoso, Reacionário. é o mais reacionário, exatamente, desde a redemocratização, né, com uma grande bancada bolsonarista ali, que a gente pode imaginar que sejam pelo menos ali uns 100 deputados, né, que perfazem essa bancada bolsonarista. Basta ver aí certas assinaturas, por exemplo, do pedido do impeachment do Lula por causa da menção a Israel, você tem ali uma contabilização de quantos são os bolsonaristas na Câmara. Por aí, a gente já sabe que esse negócio simplesmente não vai andar, a gente vai ter que continuar a aguentar esse tipo de barbaridade, né, de declaração ultrajante, né, como essa do delegado Éder Mauro, porque, na realidade, é um setor da política brasileira, e isso não é só no Brasil, isso acontece de outra forma em outros países, que se constrói politicamente, que se reforça junto às suas bases de sustentação, exatamente por serem portadores do ultraje, né, por estarem o tempo inteiro falando esse tipo de coisa. O Bolsonaro não virou mito apesar das coisas que dizia, ele virou mito porque ele dizia aquelas coisas. Foi assim que os seus seguidores o passaram a chamar de mito, né? E a gente sabe o que é, nem precisa ficar aqui repetindo. O Éder Mauro, Nicolas Ferreira, Marcos Feliciano, são vários outros que seguem exatamente essa mesma trilha. Então, na prática, isso não só não rende punição, como rende dividendos políticos. Então, é por isso que esse tipo de prática se perpetua.